fala sobre a editora Colera, onde nos fala sobre novas publicações. Vamos olhar para as últimas publicações que foram tornadas públicas muito recentemente, foram lançadas recentemente obras chanceladas por esta editora. Obrigado, Emílio, mais uma vez por aceitar o nosso convite para conversar conosco sobre literatura, conversar conosco sobre a Colera, que é uma editora que publica livros para sonhadores e de sonhadores também. Como é que estás? Muito obrigado, boa noite, boa noite aos telespectadores. Eu que tenho que agradecer por mais uma vez estar presente aqui. Pois. E vamos falar Vamos falar da Colera. Vocês estão muito orgulhosos por este percurso, quando olham para o princípio que, de certo modo, foi na espontaneidade. Para quem te conhece sabe da tua militância na arte e, sobretudo, no rap. De outras formas, não só na perspectiva de performance, mas como um teórico da arte, que é muito importante para compreender-se a relevância do hip-hop. Mas mais à frente descobrimos um outro Emílio Cossa com este belíssimo projeto que é a Colera, que tem estado a fazer um trabalho importante. A resposta é sim, nós estamos satisfeitos. Yeah. Para ser honesto, eu não esperava que fôssemos tão longe. Ok, esperava que a essa altura já tivessem ido à falência. Claro. Sim, porque o mercado de livro em Moçambique é muito desafiante, não é? Ou desafiador. Tem muitos obstáculos, posso assim dizer, e há que haver alguma persistência para nos mantermos firmes. Muita teimosia a mistura, né? Exatamente, sim. Teimosia num bom sentido. Então essa é a vantagem de estarmos a fazer aquilo que realmente gostamos, não é? E recordo-me uma vez que propus aos meus rapazes lá que devíamos, se calhar, interromper as atividades por um ano e pensarmos numa outra coisa melhor. E o mais novo de todos, o José, disse que, olha, nós temos que continuar. Eu perguntei porquê. Isto aqui, se calhar, faz-nos gastar mais do que nos faz ganhar, não é? Ele disse simplesmente porque fazer livros anima. E eu fiquei muito animado com essa... Aliás, ficamos todos animados com essa declaração, né? E são atitudes dessas, das pessoas com quem nós temos colaborado, que nos mantêm firmes. Ok, mas é pensar todos os dias na métrica do negócio, né? Porque sim, estão a fazer um trabalho muito importante, um trabalho pela sociedade, pela comunidade, de escritores, de leitores. A ideia romântica e filosófica lá está, existe, vive, é a vossa fundação, na verdade, mas estão a fazer um produto que deve vender, deve gerar renda, os teus rapazes devem ter salário, tu deves ter salário. É pensar a métrica também do negócio. Exato. A nossa ideia é pelo menos não perdermos, pelo menos. Se não pudermos perder nada, já estamos satisfeitos. Estão a ser um pouco ambiciosos, hein? Exatamente. Não, nós acreditamos que um pouco mais pela frente, acredito que já não estamos assim tão longe. Há de haver um momento que, bom, estaremos a gerar renda, no sentido de nos tornarmos autossustentáveis e se calhar não precisamos de outras atividades. Nós temos essa visão e este é o nosso terceiro ou quarto ano, ainda estamos a semear, não é? Claro que alguma coisa estamos a ganhar, se calhar. Sim, então, que não se resume apenas no dinheiro. Acho que é importante ver a coisa num todo. Exatamente, num todo, sim. Então, pelo menos ganhamos o suficiente para nos mantermos em atividade. E isso já é de louvar. Mas até chegarmos a esse nível também tivemos que passar por muitas situações, não é? Mas o que mais nos vale é que estamos a realizar sonhos dos outros, não é? E na boleia aproveitamos para realizar os nossos próprios sonhos. Que é o sonho de editar livros, porque publicar livros anima, conforme disse o José, né? Sim, exatamente. O José disse isso, que editar livros anima. Mas quando eu falava sobre a necessidade de pensar e repensar estratégias diariamente para consolidar o projeto, mais do que a ideia necessariamente financeira, que eu acho que é muito importante, é se calhar o incentivo mais importante para quem está a investir, para quem está a empreender, mas é também pensar numa forma sempre inovadora de se tornar relevante. Exato. Acho que isto é também um debate constante no setor criativo, ser relevante. É o que nós temos tentado fazer. Tipo, olharmos para as outras editoras, não só as editoras de cá, como também as editoras de fora, aquelas que nos inspiram, e vermos o que é que eles estão a fazer.
e de lá tirarmos o que dá para aproveitar e vermos também o que é que nós estamos a fazer e aproveitarmos para fazer para nos tornarmos diferentes das demais. Mais concretamente, não é? Nós temos um projeto, já deve estar a acompanhar, que nos põe a publicar um livro por mês. Não é um livro nesse formato, obviamente, é um e-book. Nós desafiamos no final do ano passado, aos escritores filiados ou aos autores filiados à editora, não é? A nos fornecerem textos para transformar em e-books, livros digitais, para oferecer gratuitamente aos nossos leitores. Boa. E acho que até março já tínhamos todos os textos para publicar por todo o ano de 2023. Numa ideia filantrópica. Exatamente, sim. Mas há também aí um fundo de publicidade. Por quê? Nós reconhecemos que os nossos autores, muitos deles são emergentes, então não são muito conhecidos. Então é uma forma de expor esses autores. A lançar aí. Sim, e colocá-los juntos aos seus leitores, não é? Aproveitamos para, vamos lá, praticar filantropia, mas também aproveitamos para expor os nossos produtos. Fazer marketing dos nossos autores. Exatamente, são livros muito bonitos. Como não estamos comprometidos, vou assim dizer, então aproveitamos para fazer, para sair um pouco da caixa, não é? Aplicam toda a vossa criatividade aplicamos toda a nossa criatividade e as pessoas que têm lido, têm tido acesso a esses livros, têm gostado do nosso trabalho. E parecendo que não, há de ser por isso, se calhar, que estamos a ter uma demanda muito grande este ano. Eu acredito que tenha surgido daí. Então, é uma ideia que começou como filantropia, como o Bam bem disse, mas que nos está a trazer ganhos. Então, são essas táticas que nós temos adotado, não é? Para nos mantermos relevantes. Uma estratégia importante. Sim. Uma estratégia importante. É preciso ser relevante e é preciso lançar os autores. Muitas vezes ouvimos nomes da literatura nacional a reconhecerem a pujança, a força, a consistência, a qualidade da nova vaga de autores. Mia Couto fala muito da nova vaga de escritores moçambicanos. Paulina Chiziane tem interagido de forma muito direta com muitos novos autores. E tantos outros escritores, referências neste país, desenvolvem projetos com parceria e envolvimento dos mais novos. Na cidade da Beira, recentemente, o lançamento do prémio literário Mia Couto, pela Culemba, de Dano Wambir, exatamente, que é também é editor da Funza. É editor da Funza. Tem feito um trabalho muito bonito. Eles têm uma semana do livro, que é anual, não é? Exato. E tantas outras atividades. Um festival de literatura virado para as crianças. Exatamente. Enfim, um abraço ao Dano Wambir, que faz, de facto, um importante trabalho. O que eu queria dizer sobre novos autores é o desafio de lançá-los. Para que não sejam conhecidos simplesmente pelos leitores esperados, mas, acima de tudo, para que também contribuam para a formação dos novos leitores. Então, há aqui um papel duplo. Isto calculo que seja um desafio muito grande para uma editora, para quem trabalha com livros. Fale-me da tua experiência nesse sentido, de lançar novos autores, estes autores que também se imponham neste espaço. Tem sido um desafio, porque são novos autores, logo são autores sem muita experiência, não é? Sabe que o trabalho de edição requer muitas vezes diminuir alguma coisa do texto. E o que eu tenho percebido é que os autores têm muita afinidade com o livro original que submetem. E porque eles olham a coisa na perspectiva de autores. São artistas. Exatamente. Aquela ideia deles é a ideia... Sim. E nós, como editores, temos que olhar para o livro que eles submetem, os originais, que são submetidos na qualidade de editora, posso assim dizer. E vermos o que é que pode e o que é que não pode funcionar. Está a perceber, né? Há vezes que há livros que nós chamamos completamente e pedimos aos autores ou que reescrevam ou que submetam, exatamente, ou que submetam outros originais para vermos se há um que há de nos facilitar um pouco mais de trabalho, que tem um potencial maior. E muitas vezes esse tipo de conversas não tem sido muito fácil. É comprar uma guerra entre exatamente. E nesse processo há muitos que realmente chegam a nos abandonar.
Então é muito complicado, mas aqueles que continuam conosco acabam vendo que se calhar era mesmo necessário, não é? Porque se um autor está-se a estrear, está automaticamente a dar a primeira impressão. E a primeira impressão é que vai contar sempre. Se tu logo a priori estás a vender um produto que não tem muita qualidade, fica rotulado como... É um carimbo, não é? Exatamente, sim. Ainda que tentes, ainda que te superes, dificilmente as pessoas vão te dar crédito. Então é esse desafio que nós temos, não é, de evitar que as pessoas falhem logo a priori. Costuma-se dizer que depois do erro da primeira impressão é preciso ter mais 7 oportunidades para corrigir o equívoco. Sim. Então sim. é importante lançar a estreia com a devida atenção e o devido rigor. Exatamente. Mas conforme dizes, é sempre um exercício complexo. Corrigir uma obra de arte. Sim, sim. Eu acho que corrigir uma obra, corrigir poesia, acho que é das coisas mais muito complicado. mais complexas sim. que se pode encontrar. Então, o que nós temos evitado é que o trabalho da edição, da produção, o processo de produção tem que envolver o autor. Entendemos que há outras editoras que, a partir do momento que o autor entrega o original, ele só volta a entrar em contato com o livro já pronto. Nós temos feito a questão de deixar o autor acompanhar todo o processo, não é? Se calhar seja por isso que muitos dos nossos livros levam muito tempo a serem feitos. Há um trabalho de laboratório muito sério, né? Sim, esse livro, por exemplo, foi vencedor do Prémio 10 de Novembro de 2018. O Prémio da Cidade, não é? Por isso que o livro chama-se da Europa. Exatamente, sim. Os Ângulos do Tempo, de Meleco. De Meleco. Esse livro chegou à nossa editora, se calhar, em 2021, não é? Então já passam 2 anos que estamos nesse processo. Ainda estava a ser bem trabalhado, sim, né? Exato, mas estamos muito satisfeitos com o resultado final. É um livro muito bonito. Em termos de conteúdo? Em termos de conteúdo também. Aliás, é um livro vencedor logo a priori. Já é um livro que tem um conteúdo bom, não é? De princípio. É preciso destacar a obra de arte que nós usamos para fazer a capa. É de um autor também emergente, chamado Fernando Chalec. É artista plástico, que é designer. Sim, ele faz um trabalho interessante. Ele faz quadro com latas recicladas. Esta é a segunda obra que nós usamos. A primeira foi o livro de poesia de Sérgio Nelson. Não é? Esse é o segundo trabalho. E se calhar ainda teremos tantos outros com ele. Então nós temos essa visão de promover não só os autores emergentes, como também artistas plásticos, não é? E outros que possam ser associados à produção dos livros. É uma cadeia toda que acaba se destacando e estando envolvida aqui neste vosso importante projeto. Mas, acima de tudo, destaco o vosso lema, Livre para Sonhadores. Sim. Eu acho que este lema diz muito sobre aquilo que vocês procuram e, por isso, eu pergunto, quais são os aspectos que vocês têm em conta para a seleção dos vossos autores? Eu acho que os de qualquer outra editora, não é? É preciso que um livro tenha qualidade. Qualidade é um termo discutível. Bastante discutível. E então, o que nós temos feito, temos lá os que colaboram connosco, nós distribuímos os originais, por muitos, pelos autores que trabalham connosco na questão da edição e da revisão, e atribuímos uma pontuação, vamos assim dizer. E a partir de uma certa pontuação nós chegamos à conclusão de que sim, vale a pena apostar nesse livro. Há livros tão bons que não precisam de um exercício muito aprofundado. Mas há aqueles que ainda precisam de um trabalho muito árduo de edição para chegar a um nível aceitável, posso assim dizer. Então, são muitos critérios que estaremos aqui a levar o dia todo. Claro, agora uma pergunta muito particular e para mim importante é entender também a natureza do trabalho que vocês fazem como editores. Sim. O editor avalia o escritor. Quem avalia o editor? Se calhar os escritores. Se calhar os escritores. É um trabalho tipo reverso, não é? Porque é mesmo importante, né? O autor confia, entre aspas, cegamente ao editor a qualidade, a tal qualidade de que tanto fala
o Emílio. É por isso que eu acho que é muito importante que o livro seja avaliado não só por um editor. É preciso ser partilhado, ser comentado, ser discutido e a partir daí, não é, vermos se os nossos pontos de vista, não é, positivos em relação a uma obra convergem. Então isso dá-nos alguma segurança, exatamente, porque a opinião de um editor é falível, não é? Há livros que temos exemplos de muitos livros famosos na literatura universal que foram recusados ou vamos lá, declinados, sim, por várias editoras, não é? Alguns saíram por edição independente, outros saíram por editoras não muito conhecidas e acabaram sendo um fenômeno. Exatamente, literário. Há muitos autores no mundo que foram recusados nos livros de estreia, mas tinham grandes obras. Sim, é de ser tudo uma tentativa. É discutível a opinião do editor. Assim como alguns livros que foram publicados simplesmente porque tinham que ser publicados. E Mas só mais tarde, só mais tarde é que foram reconhecidos como clássicos da literatura. Assim como também existem livros que são sobrevalorizados, não é? Fala-se tão bem deles, mas se formos avaliar muito bem, não são lá tudo isso. Está a perceber? Então, há vários fatores que podem tornar um livro um sucesso. Exato. E isso não depende necessariamente da qualidade escrita. A qualidade escrita, claro que devia falar mais alto sempre, mas outros fatores podem contribuir. Mas o editor tem também o desafio de assumir esse papel e essa responsabilidade pelo autor. Alguém tem que assumir. Alguém tem que assumir essa responsabilidade. E muitas vezes, na ausência dessa estrutura, as editoras emergentes, independentes, não têm, por exemplo, um comitê editorial que possa assinar e assumir todas as responsabilidades quando o livro é colocado já nas ruas, na prateleira. Enfim, isto também desafia muito as editoras emergentes, de certo modo. Nós passamos muito por isso no início, não é? Passamos muito por isso no início. É por isso que há alguns livros que nós publicamos que, se calhar, se tivéssemos a experiência que hoje temos, teriam saído, vamos lá, melhores, posso assim dizer. Deixamos passar e devo admitir alguns erros que, se calhar, ao leitor não ficaram à vista, mas nós, como editores, hoje, voltando para trás, conseguimos ver que, se calhar, aqui poderíamos ter melhorado um pouco. Não só ao nível de conteúdo, como também ao nível gráfico, não é? Então, tem que ser um bom produto também. Exatamente. Nós estamos todos os dias a aprender. Sim, e os contextos também acabam por falar muito sobre isso. Sim, o conteúdo, mas sim também o pacote todo, né? Sim, exatamente. Um livro é um objeto, né? É um produto. Também tem que ser bonito. Não basta só ter um bom conteúdo. Então, são essas coisas que nós temos aprendido diariamente. Ok. E fala-me um pouco de Meleco, não é? Da Europa. Da Europa é um livro de poesia, como já havia dito, foi vencedor do Prémio Literário 10 de novembro, não é? Um prémio da cidade de Maputo, e 2018, e será lançado amanhã na Galeria do Porto de Maputo, às 17. Não é? É um livro dedicado a duas cidades, Maputo e Matola. É um livro temático, não é? Os textos que estão lá dentro do livro falam especificamente do desenvolvimento, da beleza, das gentes, das paisagens, etc. Dessas duas cidades. É uma espécie de MC Roger na versão do livro, não é? É Maputo, eu me sinto bem. Bom, já que estamos a falar... Já agora, feliz aniversário, não sei se puder nos contactar, temos esse livro para oferecer. Para fazer letras nos próximos álbuns. Exato. Então, estamos a fazer o livro faz uma homenagem à cidade de Maputo e também à cidade da Matola. Cidade da Matola. Cidade de Maputo porque vamos lá, é onde é a cidade que motivou, não é, a elaboração do livro. E a cidade da Matola, se calhar, por ser a cidade natal do autor. Exato. Boa. Agora, para além de Europa, nós já lançamos 3 livros este ano. Lançamos um livro de autoajuda, que é As 7 Chaves para uma Liderança Efetiva, da Tânia Tovela. Era um livro de estreia. Lançamos o livro a título póstumo,
do Rito Nobre, um livro de poesia, um livro muito bom. Rito Já Nobre. está quase esgotado. Rito Nobre. Sim, já está quase esgotado. Depois vais-me falar um pouco mais sobre isso. Sim, lançamos também o segundo livro, lançado pela editora Colera, do Sérgio dos Céus Nelson. O primeiro foi de poesia e desta vez foi um romance. Lançamos há 2 semanas. Entre lágrimas e... Entre lágrimas e amores. E amores. Exatamente. É um livro quase biográfico, não é? Conta um pouco a história do Sérgio, embora ele não tenha assumido. Penso que falaram um pouco disso. Falamos muito sobre esse livro. Então, e temos agendados muitos outros lançamentos para este ano. Exato. E posso agora me comprometer que não haverá um mês de 2023 sem lançamento da Colera. Estão programados para o Exato, lançamento de livros ao longo do ano. Exato. Rito Nobre, numa ação muito nobre vossa de lançar um livro a título póstumo de um autor que todos tínhamos a certeza que um dia iria nos orgulhar e nos orgulha, porque a obra ficou, infelizmente, fisicamente já não está entre nós. Mas está vivo, né? com a sua obra, a sua arte, a sua pena, a sua escrita. Sim, está. E nós, um pouco antes do lançamento do livro, interagimos muito com amigos próximos, com os irmãos, outros familiares, etc. E ficamos felizes por saber que o Rito havia produzido muita coisa. Portanto, ainda teremos matéria para tantos outros livros. Nas redes sociais, no Facebook em particular, ele publicava bastante também. Sim, publicava bastante. E para além dos livros, aliás, dos textos publicados nas redes sociais, tem outros textos inéditos, não partilhados, não é? Que vão dar para mantê-lo vivo por muito tempo. A sério? Sim. Uau, isso é muito bom. É muito bom. Mas também provam que são versáteis, lançaram um livro de autoajuda, que é sempre uma zona muito... com um lugar muito próprio. Quando pensamos no mercado do livro, essa questão de livros de autoajuda, livros sobre negócios, etc. Enfim, são livros que muitas vezes contribuem grande até para a sustentabilidade de muitas editoras do mundo, é como livro escolar, etc. Como é que foi essa experiência para vocês? Foi muito boa. Eu primeiro agora estamos a programar o lançamento de um segundo livro, não da mesma autora, de um outro autor, o Cremelo de Magaíza. É muito interessante editar um livro de autoajuda. Eu sou preconceituoso, não é? E vejo a literatura de desenvolvimento pessoal como uma literatura menor. Mas eu aprendi muito ao editar esse livro e, se calhar, a minha ideia a ideia que eu tinha do livro de autoajuda mudou um pouco, não é? Foi uma boa experiência, é um livro muito interessante, fala sobre a liderança e foi uma boa experiência porque é um livro de bolso, levou-nos pouco tempo a fazer a edição, levou-nos menos tempo ainda para fazer a publicação. Tivemos por aí, acho que foram 300 exemplares e agora acho que só ficamos com 30. Então, também fomos muito felizes nesse sentido. Creio que um dia poderia arrastar a autora para aqui para o programa, para falar na primeira pessoa. Acho que há de ser interessante. Para falarmos disso. Sim, mas diga-me, o que faz dos livros de autoajuda essas obras que muitas vezes, sobretudo quando falamos com o pessoal da literatura, não necessariamente ligada a essas matérias de autoajuda, a literatura de ficção, de poesia, de criação, assim, nessa perspectiva, porque essa resistência, o que cria esse divisionismo de perspectivas sobre livros de autoajuda? Acho que os livros de autoajuda, eles vendem primeiro porque são fáceis de ler e são muito práticos. Ou seja, aquilo que tu lês pode facilmente colocar em prática de imediato. Tem uma série de instruções que tu podes seguir e resultar. Nós todos queremos prosperar, queremos nos dar bem na vida e muitos dos livros são sobre isso, sobre como falar bem diante de uma multidão. Vendem milagres. Né? Exatamente, sim, como enriquecer, etc, etc. E nós gostamos de comprar milagres. Então, se calhar sejam muito bem sucedidos por causa disso. Uau. Vamos terminar por aqui, por hoje. Infelizmente.
Epa, gostei, foi muito bom ter conversado contigo. Está certo, muito Algo que eu não obrigado. perguntei, tens um minuto mesmo para dizer. Prontos, quero convidar a todos para comparecer ao lançamento do livro do Meleco amanhã, na Galeria do Porto, e dizer que esta semana estaremos na Feira da CAD, que é o Centro de Conferências João Quisque Sano. Vamos expor os nossos livros e estaremos lá com os autores para conversar. Quem puder que apareça. Obrigado, obrigado. Obrigado, Tá certo. Mílio, pela presença. Muito obrigado. Yeah. Até amanhã. Lançamento deste livro. A não perder, aqui em Maputo, o lançamento do livro da Europa, de Meleco, o livro da Europa, Os Ângulos do Tempo. É um livro que venceu o prémio 10 de novembro de 2021. É um livro de autoria de Ângelo João Matavel, que é artisticamente tratado por Meleco. Nós ficamos por aqui. Voltaremos a estar juntos na quinta-feira, às 8 horas, aqui na nossa televisão. Um grande abraço a todos. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. É quinta-feira.